Vamos nessa, gente. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma motociata durante a manhã de hoje na capital goiana. No carro de som que seguiu no passeio, o animador gritava, Piperno, palavras de ordem. Isso aqui é pesquisa mesmo, chega de comunistas. O destino foi um culto da Convenção Nacional das Assembleias de Deus. E a gente tem, inclusive, um trecho da fala do presidente da República, certo, Edu? Vamos exibir. A liberdade não tem preço, ela vale mais que a própria vida. Não pude ver um cidadão ser condenado a 9 anos de cadeia, a começar no regime fechado, ter um mandato cassado, tornar-se inelegível e ser multado por ter se expressado, não interessa o que ele falou. Exercer o meu poder dentro das 4 linhas, até para dar exemplo ao Supremo Tribunal Federal, assinando a graça. Nós devemos respeitar os outros poderes. Nunca terei. Vou estar na Cúpula das Américas, depois de conversar com o enviado especial do presidente Joe Biden, como seria o tratamento dispensado ao chefe de Estado de um dos países mais importantes do mundo, que é o Brasil. Então iremos falar a posição do Brasil, falar do que havia tratado com o presidente Donald Trump, enquanto ele era presidente, para continuarmos essa política. É para o bem dos nossos povos. Disse-lhe mais: eu sou um chefe de Estado, com toda certeza, dos últimos que tiveram no Brasil, que mais respeita e admira o povo americano. Não podemos continuar dessa maneira. Muito bem, um trecho do discurso de hoje do presidente da República, Jair Bolsonaro, em Goiânia. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, porque a gente estava falando no bloco anterior justamente desse discurso social necessário. Mas ele não esteve presente, pelo menos nesse discurso, né, Marco? Olha, Paulo, de novo eu vejo aqui o presidente fazer valer os princípios que fazem parte do DNA dessa gestão. E eu admiro a postura equilibrada, a postura centrada, um discurso bastante honesto, bastante espontâneo com relação ao momento que a gente vive hoje. E Paulo, sinceramente, enquanto a esquerda não romper com essa tara, com esse tabu que eles criaram pelo Supremo Tribunal Federal para fazer valer qualquer tipo de autoritarismo, qualquer tipo de revanchismo contra a pessoa que está no governo hoje, eu fico muito preocupado com o futuro do nosso país e do ambiente democrático brasileiro. Lembrando que aqueles que apontam dentro do Supremo Tribunal Federal ameaças antidemocráticas não foram eleitos e agem efetivamente de maneira antidemocrática quando perseguem deputado federal, jornalista, olha o ponto que a gente chegou, e o presidente da República, quando não respeitam o decreto de graça dele. São 3 tapas na cara gigantescos. Isso é uma mudança paradigmática que vai entrar nos anais da história brasileira. Mas o que muda na vida da pessoa mais pobre brasileira esses temas, Marco? Porque tudo. O presidente, num federalismo de cooperação, o presidente editou um decreto falando: estes são os serviços essenciais. Salão de beleza, academia, etc., para não fechar. Mas receberam a autonomia do Supremo Tribunal Federal, a chancela do Supremo Tribunal Federal, dentro de um federalismo que deveria ser cooperativo e que essas normas gerais deveriam ser válidas e, de alguma forma, cogentes junto aos estados e municípios. E pronto, o que aconteceu foi o fechamento da esquerda tarada foi generalizado e as pessoas sofreram muito com isso. E muitos negócios fecharam e várias pessoas ficaram desempregadas. Fala, minuto, pelo amor de Deus. Me desculpa agora, Paulo, meu comentário, minha opinião, mas a pergunta é legítima, mas é capciosa. E induziu, de alguma forma, o Marco a responder de acordo com questões econômicas. A minha resposta é muito mais simples que isso. Quem foi que disse que pobre não pode se importar com questões básicas como liberdade? Pelo amor de Deus, isso é um assunto de interesse nacional. Nós estamos vendo o abuso de poder criando uma ditadura no país, ditadura de toga.
Isso deveria importar para todo mundo. Mas não importa, né, Constantino? Acho que essa é uma constatação, para todo mundo, mas eu não faria uma divisão por renda, não. Eu conheço muita gente humilde que está bastante incomodada com isso. Independente de ser humilde ou não ser humilde, nós estamos aqui com um discurso que foca na Cúpula das Américas e no caso do Daniel Silveira. Esse discurso, a minha pergunta é justamente nesse sentido. É o discurso do tom eleitoral? Esse é o discurso certo? Esse é o discurso que vai fazer o presidente da República crescer nas pesquisas? Ou ficar à frente de Lula ou ganhar a eleição? Meu ponto é justamente esse. Esse é o ponto que eu frisei. É um ponto legítimo. O Serrão frisou isso e acho que acertou. Quer dizer, na comunicação durante a campanha eleitoral. O presidente vai se dirigir às questões econômicas que interessam a demandas mais prementes ali do momento de quem está passando dificuldade, é claro, né? Vai ter que se comunicar bem com isso. Mas o meu ponto é, esse tipo de discurso, ele não é só para consumo de base bolsonarista ou de classe média. Qualquer brasileiro atento, ele deveria estar muito preocupado com o que estamos vendo em termos institucionais no país. Eu acho, uma vez perguntaram para liberais como Milton Friedman, para Friedrich Hayek, Nobel de Economia austríaco, né, sobre capitalismo, propriedade privada, ele falou, se eu fosse pobre, se eu não tivesse nenhuma propriedade, aí mesmo é que eu defendia mais do que nunca o sistema que eu estou defendendo aqui, porque ele beneficia, acima de tudo, os mais pobres. Então, veja, liberdade é o conceito básico para a largada. Serrão, e Bolsonaro hoje, ele soltou uma frase hoje que deixou o establishment altamente incomodado nesse discurso hoje de manhã. Ele disse aqui, nós não somos imbecis que passaram a ter voz. Nós somos cidadãos que conseguimos, com informação, olhar os imbecis que sempre comandaram o Brasil. Isso atingiu, assim, o figo, como diz lá o caboclo, do establishment. Qual o nome Vai ter resposta. Qual é o figo desse establishment? Vários figos. Mas tem um monte de figo aí que ele atingiu. Alexandrinho. Um monte de figo. Não sei se foi esse, mas atingiu um monte de figo. E Bolsonaro hoje, a nossa audiência da Jovem Pan fica esperta, hoje haverá a tradicional live que será transmitida às 19 horas, nessa sexta-feira, pelos Pingos nos Is. Você fica esperto e assista logo mais, logo depois do nosso 3 em 1. Piperno, eu quero entender um pouco desse discurso do presidente. Bom, nem ele entende. Imagina nós. Paulo, veja, ontem o presidente estava lá em Minas Gerais. Participou de alguns eventos de uma outra motociata, ou sei lá o que ciata. Até porque ele não trabalha, né? Ele só fica circulando, falando aí por esses eventos. Mas você está copiando hoje isso do ele Vila, fez vai. isso. Você está copiando isso do Vila. Ontem ele fez isso, hoje ele está passeando, fazendo também outro evento semelhante em Goiânia. Ou seja, o que ele não, agora, o Serrão acabou de anunciar que vai ter live, ou seja, tudo que ele não faz é trabalhar. Mas veja, Paulo, o Marco, agora há pouco, falou, por exemplo, porque é tanto assunto, primeiro que também parece que eles vivem naquele filme lá do túnel do tempo, né? Não consegue chegar ao presente jamais, né? Sempre lá atrás, o que aconteceu no lockdown e tal. E aí, Marco, quando você fala de novo que a esquerda, isso, aquilo, hoje o presidente está lá em Goiás. Goiás é um estado, vou repetir para você pela enésima vez, governado por Ronaldo Caiado, um homem, um apoiador do presidente Bolsonaro em 18, era próximo a ele, aí se distanciou na época do lockdown, que o Caiado é médico, né? Ele apoiava as medidas e tal. Agora talvez eles fiquem próximos de novo, mas ele é um homem de direita, ele pensa mais ou menos como o presidente, não com esse radicalismo todo, mas da mesma matriz ideológica. E veja, ele também praticou isso. Então, ela quase nem tinha governador de esquerda. Tem a ver com o que eu falei? O que você falou, o que você disse, tudo. Nada. Você fala tanta bobagem, é que você fala que o lockdown era coisa da esquerda. Eu estou te falando de um governador de direita. É tara de esquerdista. São muitos. Então, exatamente, foi essa expressão que você usou. Tara de esquerdista. O Caiado virou isso. O Caiado tem essa tara. Quem adotou posições... Ele foi Maria vai com as outras, mas qual é o ponto, então qual é o ponto, Piperno? Então todo mundo errou junto porque não teve coragem de remar contra a maré autoritária do Ocidente. O Bolsonaro teve. Eu só estou dizendo, preço por isso. Eu só estou dizendo, Constantino, que como é impróprio e inexato alguém falar que isso é tara de esquerda, se tem, por exemplo, gente da direita, um monte. Qualquer pessoa eu te dou 4, ó, ele, o Zema, o Dória, essa turma toda, tudo de direita. Qualquer pessoa que adota um planejamento
muito central, em detrimento de liberdades individuais, sim, não, vamos voltar, toda a dinâmica então, as coisas mais sérias. Não, já entendi, é uma pessoa que acredita no papel de um Estado muito mais totalitário. Inclusive, ditadura militar do Brasil pensava assim também. Goste ou não goste do Bolsonaro, ele está adotando um discurso de chefe de Estado. Concorde ou não com o discurso dele, ele não está fazendo o discurso de campanha eleitoral. Não. Esse discurso que ele está fazendo não é o discurso da campanha eleitoral. Não é, não ele está. Ele está, Serrão. E aí, não está, aí não que está. eu queria chegar também. Não está, ele não fala está. muito para a base dele de rede social. Então, quando ele vai falar do Daniel Silveira, ele não está falando, por exemplo, lá pro bolsonarista que está lá no fim do mundo, que também está com essa questão de com o bolso mais esvaziado, também precisa ganhar mais, também precisa recuperar um emprego. Não, ele está falando sim para a turma do esgoto das redes. Olha o preconceito tucano elitista aí de novo. Bom, quer dizer, o pobre não pode se importar por questões como liberdade. Não é isso. Prisão arbitrária. Não tem nada disso. Não, peraí, gente. É aí que eu ia chegar. Não, o que eu ia chegar é o seguinte. Aqui, a questão de tratar isso como coisa de elite. A questão de Daniel Silveira não tem nada a ver com defesa de liberdade. Isso é uma outra história. Tem tudo a ver. Nada a ver. E o Bolsonaro já disse que também é alguém que não tem lugar de fala quando se trata de liberdade. A escola dele não é essa. A não ser que ele tenha agora ele falou muita besteira no passado. É inegável que ele tem sido uma das poucas lideranças no Ocidente a bancar com firmeza a defesa de valores básicos de liberdade no meio de uma loucura coletiva, autoritária, por conta da pandemia. Eu educadamente discordo de você. Discordo de você. Ô, Consta, mas não são todos que têm essa compreensão, né? Ô, Paulo, pode ser que não chegue no nível de entender o juridiquês todos da coisa. Agora, a sensação de que tem um poder... Veja, Paulo, hoje em dia a conversa é de boteco. As pessoas sabem quem são os ministros. As pessoas sabem quem é o Alexandre de Moraes. Eu não sei escalar o time do Brasil inteiro, a seleção. E como eu, milhões de brasileiros não têm mais esse interesse todo. Agora, sabe o nome do ministro Alexandre de Moraes direitinho. O Fux tem que cancelar a palestra porque tem medo de segurança. O outro fulano de tal, não sei o quê. Os caras estão numa bolha. Não, e dá pra você... Tem o seu José, tem a dona Maria, que estão preocupados com questões econômicas, com emprego, com renda, com inflação, mas também estão preocupados com essa situação que estamos vivendo no Brasil. Vocês estão me dizendo, o que vocês estão me dizendo, basicamente, é que a pauta Daniel Silveira eleitoralmente vai ser positiva. Eu imagino... A pauta da liberdade. A pauta da liberdade contra mas o caso vamos lá. Então vamos destacado hoje é do Daniel Silveira. Envolve Daniel Silveira, envolve lockdown. E eu vou falar uma curiosidade só, Vocês acham que isso eleitoralmente vai ser positivo? Se você pegar de maneira individualizada praticamente todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, você vai conseguir puxar uma decisão escabrosa contra o presidente da República. Seja Rosa Weber não querendo arquivar a Covaxin, seja o Lewandowski interferindo em políticas públicas na área da saúde, Alexandre de Moraes nem se fala. A questão do combate ao narcotráfico, essa é essencial. Gente, nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 5 horas e 53 minutos. Por favor, segue. A questão do narcotráfico é essencial. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão alegando desculpa sanitária para que a polícia fosse impedida de fazer operações no Rio de Janeiro. E o que nós vimos lá foi um recrudescimento da ação do narconegócio, que está trazendo reflexos ultra negativos para a população, para a economia, para o turismo, enfim, para a tranquilidade das pessoas. O tema segurança pública é outro tema, junto com a economia, que terá forte apelo na eleição desse ano. Então, o presidente, quando defende a liberdade e defende a atuação da autoridade, ele ganha voto, mesmo que não queira. Ele ganha. É discurso de estadista isso. Fala, Piperno. Paulo, a pauta Daniel Silveira não se confunde com defesa de liberdade. E tem mais uma coisa, foi uma operação, foi uma ação para salvar um aliado. E, por sinal, a gente já viu pesquisas aí que a população se mostrou contra a decisão do presidente da República. E anteontem, aliás, o PGR, Augusto Aras, também se manifestou a favor da manutenção das outras punições dele.
inclusive não foi verdade. Não falou nada disso, não tem nada escrito sobre isso. Augusto Aras não escreveu nada sobre inegibilidade. Ele disse que a decisão sobre isso cabe à Câmara. Ele não deu pronunciamento sobre isso. Não foi isso. Nada falou sobre isso. Mentira. Fake news. Mentira. Não. A graça não anula o resto. Não. Foi não anula o resto, não. Ele disse que a graça não anula. Ele não escreveu isso, Piperno. Ele disse que a graça concedida pelo presidente não anula as demais punições. A lei da ficha limpa nem é atingida pelo tal do resto a que Alexandre de Moraes e outros se referem. Inclusive, foi esse o parecer que ele entregou para a ministra Rosa Weber. Perdão, Piperno, fake news da mídia nacional socialista. Não repita isso, Piperno. Você é um cara sério. Não, sou sério. E ele disse que a graça não anula as outras punições. Muito bem. Ele retornou para Rosa Weber o assunto. Marco, vamos lá. Na verdade, são efeitos secundários da pena, né? Enfim... Eu entendo que, do ponto de vista lógico, isso daí não deveria nem ser uma discussão, é uma não discussão. Mas, infelizmente, vivemos tempos estranhos no Brasil onde a gente discute aquilo que antes era óbvio. Até tem o Alexandre de Moraes se referindo a outros decretos de indulto concedidos pela Presidência da República e fazendo uma defesa veemente. Aí você abre a doutrina dele e tem lá, defesa veemente das prerrogativas da competência do Executivo. Então, é uma não discussão. E foi triste ver hoje ele criticando... Vamos ficar sem tempo de comentar. Seria a última pauta, né? O palestrante supremo, né? O xerife... Foi assustador isso. É assustador que o judiciário não teve coragem de enfrentar a questão da extrema-direita dominando as redes sociais. A teoria da luta de classe juristocrática, Constantino. São autoritários, querem censurar tudo. E aí eu digo o seguinte, Paulo, é o contrário, a minha tese é o contrário, eu tenho acertado mais do que errado, enquanto que essa turma aí achava que o Biden ia trazer normalidade para o mundo. Olha só, a bolha é que quer lamentar e chorar a morte de traficante em favela. A população pobre, favelada, ela está do lado da polícia e do presidente, que parabenizou o BOP, para escândalo dessa imprensa ridícula. Então, veja, a turma da Vila Madalena e do Leblon, eles são psolistas. Agora, o povo, seu José e Dona Maria, trabalhadores, eles não querem saber dessas pautas. Eles não querem saber de pauta de aborto, ideologia de gênero e blá, blá, blá. Eles querem segurança, emprego e liberdade. Sim. Liberdade básica. O seu José e a Dona Maria também querem saber se serão responsabilizados os policiais que mataram o Genivaldo. E quem é que matou a Marielle, inclusive? Eles também querem saber sobre isso. Peraí, isso daí é demagogia. Marielle agora já sabe que foi o narcotráfico que mandou matar. José e da Dona Maria, é isso. Todo mundo tem a procuração do seu José e da Dona Maria. Não demagogia coisa nenhuma. O Piperno... Marielle foi o narconegócio que matou ela. No programa anterior, ele teve o dom da ubiquidade, Constantino, que ele falou de maneira ubíqua, né? Porque ele tá acima, ele é um ser supremo. Aí ele falou... Mais ubíquo do que o seu nariz de Pinóquio nos últimos tempos, que você mente rigorosamente ele falou... Serrão, só uma coisa que o Aras disse. A direita teve a prevalência das redes sociais, ignorando artista, ignorando celebridade, ignorando os meios de comunicação que usam as mesmas redes sociais. Então ele quis dizer que a direita tem a prevalência das redes sociais. Inclusive, a direita usa as redes sociais muito melhor. E a eleição do presidente Bolsonaro em 2018 foi um exemplo disso. Olha como a fala do ministro Alexandre Xerife, que manda prender gente, é assustadora. Ele está dizendo que o problema é a extrema-direita, que comete crime, e isso não é anarquia, não é terra de ninguém. Só que ele define, na narrativa pipérnica que ele adota de mundo, eu, por exemplo, como alguém de extrema-direita. Ou seja, se ele tivesse esse poder todo que ele está tentando ter, ele me tira da rede social. Porque ele acha não está falando em tirar você, Constantino, não. Ele está falando que extrema-direita, você me chama de extrema-direita. Mas você né? Não é que eu chamo. Eu sou um carimbo. Obrigado por fazer meu ponto. Você quer ver? Prazer. No further questions, eu sou quase um fascista pela métrica pipérica. Você já saiu da régua. Eu saí da régua. Não, eu, inclusive, até vou ter que trazer como chama o comunistômetro de volta aí, né, Constantino? Então pronto. Então tá feita a conclusão que eu queria.